Ok? Vamos então à nossa entrevista do dia. Juros a 14% ao ano, déficit nas contas públicas e dívida em alta. O que isso tem a ver, né, com a saúde? Tem tudo a ver. Nosso convidado de hoje é o doutor Cláudio Lutemberg, médico oftalmologista, presidente do Conselho do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, ex-secretário de Saúde da capital paulista e presidente da Confederação Israelita Brasileira. Ele vai nos explicar por que os juros altos travam investimentos, adiam a compra de equipamentos e ameaçam o atendimento nos hospitais. Vamos falar também sobre os desafios futuros da saúde, como o envelhecimento da população, o aumento de doenças crônicas e a incorporação de novas tecnologias e a necessidade de investimentos. Doutor Cláudio Lutemberg, muito boa noite. Muito obrigada por estar com a gente hoje. Boa noite, é um prazer muito grande poder estar nesse momento com vocês para poder trocar ideias e falar a respeito dos desafios do setor da saúde. Tá certo. Doutor Cláudio, acho que para começar, como é que o senhor não, você falou para chamar de você. Como é que você avalia hoje o atual cenário da saúde no Brasil? Veja, a questão da saúde ela é um desafio de natureza internacional, porque com o envelhecimento, a gente logicamente tem aí uma questão de equacionamento orçamentário para poder dar a saúde dentro de qualquer perspectiva, e eu vejo a saúde como um direito social. Logicamente que isso tem um custo e a seguridade social tem um custo. A saúde não vem de uma forma isolada. A questão da previdência caminha em conjunto, tanto que as primeiras análises do contexto da inserção da saúde como um direito, ela nasce desta visão que envolve as duas questões. Nós sabemos que a saúde avança graças à tecnologia que é criada e, ao mesmo tempo, questões que envolvem hábitos de vida. Mas negar a necessidade de recursos financeiros para isso é voltar a um passado onde nós não nos preocupávamos com mudar as características do envelhecimento e dar mais anos à vida. Portanto, hoje no nosso país, com taxa de juros elevadas, a questão da empregabilidade, é bom lembrar que a questão de empregos e desemprego muitas vezes não são medidas que de fato retratam aquilo que está acontecendo no cenário nacional, uma vez que a taxa de desemprego ela é medida principalmente por quem procura emprego e não se considera muitas vezes quem vive às custas de bolsas, nós temos aí um desequilíbrio muito grande. No setor suplementar, nós dependemos da sustentabilidade em função dos empregos gerados, uma vez que as pessoas que vão trabalhar, elas trabalham em função daquilo que elas recebem, em termos de dinheiro, mas também em função dos benefícios. Então, quando a gente tem uma saúde suplementar ativa, com alta empregabilidade, crescendo a economia, nós temos aí a oportunidade de levar um grupo de pessoas para serem atendidas através de um sistema que complementa o nosso sistema único de saúde. Por outro lado, o Sistema Único de Saúde, quando o suplementar não vai bem, ele fica com mais gente que precisa justamente do nosso Sistema Único de Saúde. E aí, justamente, a necessidade de mais impostos, envelhecimento, quer dizer, é uma equação que tem que ser muito bem trabalhada para que ela seja sustentável. Então, são vasos que se comunicam e que muitas vezes acabam não sendo tratados de maneira conjunta, mas a gente não pode ignorar e a gente tem que saber que lá na ponta quem vai responder vai ser um cidadão que está buscando o melhor recurso dentro daquilo que é adequado e com segurança, que, aliás, é o que se convenciona chamar de qualidade em saúde, segurança do paciente. Agora, doutor Cláudio, qual é a relação entre juros altos e investimento na saúde? É uma equação que é normal para qualquer elemento que você vai buscar para fazer um investimento. Quer dizer, quando você faz avaliação de alocação de capital, quando você vê viabilidade de um ativo em saúde, isso vale como você avalia para qualquer área em qualquer indústria. Quer dizer, as pessoas querem saber a taxa interna de retorno, os anos que você demora para ter aquele investimento pago. Quer dizer, ninguém faz isso sem saber exatamente como está colocando o recurso. Aliás, fazer sem isso seria uma verdadeira loucura. Então, com juros elevados, a gente tem aí uma dificuldade muito grande de ter retorno sobre os investimentos e, particularmente, eu posso dizer a você que os ciclos em saúde
saúde são muito longos, e então existe uma repercussão evidente que, para poder de fato ser equacionada, precisaria estar num ambiente mais convidativo para que os grupos de diferentes origens fizessem os seus investimentos. Isso vale não só para o setor privado, isso vale também para o setor público, porque hoje, cada vez mais, os serviços de saúde no setor público já não são operados pelo setor público. E, aliás, mesmo que fosse, também o setor público tem que se interessar e se preocupar se aquilo está sendo devidamente remunerado, porque em algum momento vai ser depreciado e vai ter que ser reposto. Então, a gente não pode fazer uma alocação sem levar em consideração que nós vivemos um cenário de juros de 14% e que concorre, na realidade, com qualquer espécie de investimento que a gente desejasse fazer. Agora, quando a gente fala de juros, déficit fiscal, dívida pública, de que forma esses temas chegam ao dia a dia, né, da saúde, né, de quem precisa usar, de que forma isso chega? Olha, nós temos aqui duas vertentes. Quando a gente tem déficit fiscal e a gente tem uma dívida pública crescente, isso traz, no fundo, uma pressão inflacionária. E qualquer pressão inflacionária, ela é ruim para qualquer coisa, inclusive para as pessoas e para a saúde e para aqueles que consomem saúde. Por outro lado, de novo, quero voltar àquilo que eu falei anteriormente, né? Os aparelhos, os sistemas, o investimento em tecnologia, tudo isso deprecia. E tem que ser reposto. E quando vai ser reposto, de novo, é feito com estudos comparativos. Se o custo de capital é elevado, logicamente que as pessoas, entre colocar o dinheiro e alocar ele dentro de uma estrutura sem risco na área financeira e alocar para um que envolve risco, que é justamente as diferentes plataformas de assistência médica, elas acabam sendo convidadas a investir em frentes que não tenham risco. Então, é lógico que isso chega lá na frente, porque o paciente vai ser atendido com um aparelho que já não é o melhor, o paciente vai ser atendido com menos material humano, porque vai ter que subtrair mão de obra para que a gente possa, de fato, manter aquilo sustentável. Até certo ponto, isso se aguenta, enquanto a gente fala sobre desperdício. Mas uma medicina cada vez mais enxuta, cada vez mais focada em qualidade, cada vez mais preocupada com as questões de valor, é lógico que existe um ponto no qual você acaba prejudicando o mínimo necessário para o atendimento de um paciente. Você não pode fazer com aparelho de segunda linha, você não pode fazer com aparelho que não se comunica com os sistemas digitais modernos. Você não pode dar um Uhum. medicamento, porque aquele medicamento é muito caro, e substituir por outro que não é tão eficiente. Então, é lógico que isso aqui lá na ponta vai prejudicar os pacientes. Então, quer dizer, a variação do câmbio gera um impacto, né, sobre os equipamentos, medicamentos, as tecnologias A utilizadas na variação, saúde. a variação do câmbio e o custo de capital, né? As duas coisas, não necessariamente a variação do câmbio. Quer dizer, quando alguém vai fazer ou planejar uma estrutura de saúde, um hospital, não é uma visão caritativa. A saúde ela tem custo. A saúde exige investimento, a saúde exige treinamento, a saúde exige boa tecnologia. Então, quando você vai alocar e vai criar uma plataforma de atendimento, você logicamente que leva em consideração todos esses custos e vê lá na frente como é que isso aqui vai ser remunerado. Se a remuneração não é uma remuneração convidativa, ou seja, vale mais a pena deixar o dinheiro aplicado no banco, as pessoas não investem. Ou seja, vai sobrar para o paciente lá na frente. Na área da saúde, como é que se mede o retorno de um investimento que nem sempre gera o retorno imediato financeiro? Olha, sua pergunta é interessante, porque o que vale é a equação final do todo. É verdade que nós temos tecnologias, são tecnologias que servem de suporte. Ou seja, você precisa ter aquela tecnologia para poder colher uma outra frente que é necessário onde você tem retorno. Então, tradicionalmente, os prontos-socorros, tá? Tem muita gente que trabalha lá dentro, tem muito funcionário da área de enfermagem, tem muito médico. A estrutura de capital humano é muito cara. Se você levar em consideração aquilo que envolve o pagamento per capita, ou o que dá como um centro de receita, ele provavelmente dá prejuízo. Por outro lado, quando você tem sem o pronto-socorro, você acaba não tendo admissão de paciente, você não tem como admitir pacientes graves, o teu centro cirúrgico funciona menos, tua unidade de terapia intensiva funciona menos. Então, você não alimenta setores que compensam um espaço onde você pode ter
espaços menos rentáveis. Então, uma coisa depende da outra. Então, eu costumo dizer que existem frentes e tecnologias nas quais a gente investe para poder alimentar as outras, onde a gente de fato acaba tendo retorno. Mas no final do dia, o que vale é que tudo isso tem que fechar num número lá embaixo que se mostre sustentável. Se por acaso isso não existir, é lógico que as pessoas não vão investir. É uma lógica negocial, como qualquer outro estudo de viabilidade que é feito em outras frentes. Você vai para a indústria automobilística, eu tenho segurança absoluta que ninguém vai fazer um carro que não vai dar retorno. Quer dizer, se faz um estudo de Sim. viabilidade, em quanto tempo você vai pagar por aquele tipo de investimento. Em saúde é igual. Quem não faz isso quebra. Basta ver a situação das santas casas, que hoje tem uma penúria em termos de poder funcionar. Quem paga com isso? É o cidadão do SUS, que espera muito tempo para fazer um procedimento, muitas vezes ele é muito mal atendido ou não é atendido numa estrutura de pronto-socorro. Então, isso tem um contorno financeiro que nós não podemos tratar de uma forma naive, ou seja, acreditando que não existe, porque senão as pessoas Sim. não vão investir porque não tem como se pagar. E existe o risco de o custo do capital fazer com que algumas tecnologias demorem mais para chegar, né, até os pacientes, né, isso que você está falando. Exatamente, porque nem todo mundo está em condições de incorporar. Hoje, uma das grandes críticas que a gente faz para a tabela SUS é que ela não acompanhou o custo da tecnologia. No passado, quando você ia fazer uma admissão hospitalar, você tinha recursos diagnósticos mais limitados. Hoje, você, quando admite um paciente dentro de hospital, um trauma, por exemplo, paciente ortopédico, para citar um exemplo, eu sou bem mais velho que você, né? Um paciente que tinha uma lesão ortopédica se fazia um raio-x. Hoje não tem um paciente ortopédico que não faz um exame mais detalhado de imagem. Do custo do raio-x para o custo de uma ressonância nuclear magnética, evidente que isso aqui agrega valor, mas agrega custo. Então, isso tem que ser pago. Quem paga é a sociedade, através ou dos impostos para o Sistema Único de Saúde ou através das contribuições no sistema suplementar, aí por meio do seguro-saúde. Então, essas coisas todas, elas trouxeram benefícios, mas ela impõe um custo para a sociedade, que também não suporta mais continuar pagando. As crises que nós assistimos hoje dentro da discussão que envolvem a sustentabilidade dos planos de seguro-saúde não é uma crise que existe sem uma razão. Ela tem uma razão de ser. Por quê? Porque a saúde, ela não tem preço, mas ela tem custo. Agora, doutor Cláudio, o que que pode ser feito para aumentar a eficiência dos hospitais sem comprometer a qualidade do atendimento? É lógico que a gente não vai botar a culpa na economia, né? Tem muito hospital aí que está desperdiçando, está gastando a linha que não deveria gastar. Eu acho que, em primeiro lugar, nós temos uma mecânica de remuneração que não é uma mecânica adequada. Grande parte dos hospitais são remunerados por aquilo que eles fazem e não por aquilo que eles entregam. Então, você vai lá, você opera um paciente, você recebe por aquele paciente. A rigor, se o paciente reinternar por uma complicação, você é remunerado novamente. Então, essa lógica, onde você não tem um compromisso com aquilo que você vai entregar, que é justamente o contrário do que a medicina de valor prega, isso não estimula para que você tenha um sistema competente. Eu acho que uma das principais causas de desperdício é justamente isso. Eu acho que em algum momento a corresponsabilidade pelo resultado deveria ser uma obrigação dos prestadores de serviços. Ou seja, se a pessoa, se aquela organização investe em qualidade e tem menor taxa de infecção, ela tem que ser premiada por isso. Aquele que tem mais taxa de infecção e que acaba readmitindo mais pacientes por mais complicações, ele vai ter que arcar com esse prejuízo. Então, essa dinâmica tem que ser rediscutida. Além disso, eu acho que toda a questão da incorporação tecnológica também tem que ser aprimorada. A gente hoje vê muita utilização de recurso tecnológico, não necessariamente que é adequado para os diferentes perfis de paciente. Quer dizer, será que todos os pacientes precisam, voltando ao caso da ortopedia, de um exame de imagem? Ou será que existem protocolos para que a gente faça isso? Para isso existe uma Uhum. ciência chamada medicina baseada em evidência, que está se aprimorando agora para algo que a gente chama de medicina de precisão. Então, essa personalização também é algo que vai trazer enormes benefícios, porque a gente sabe que também existe o lado do uso abusivo de tecnologia que incrementa muito o desperdício. Então, eu acho que o dia que a gente tiver uma mecânica de remuneração que premie justamente quem faz bem feito, esse que faz mais bem feito vai acabar, na verdade, tendo mais pacientes e ganhando mais por isso. Agora, doutor Cláudio, qual é o papel do setor privado no financiamento e na inovação da saúde brasileira? E qual é, O se- aproveitando,
E qual deve ser o papel do Estado nesse processo? Olha, o setor privado, eu acho que ele tem uma leveza operacional que o setor público não tem. Todo o processo de licitação, de compras, que exige do setor público toda uma mecânica processual que é mais lenta em termos de transparência, não que o privado não tenha que ter isso, mas ele faz isso de uma maneira mais rápida. Isso confere ao setor privado uma perspectiva de execução que é muito mais adequada aos tempos de exigência por parte do consumidor final, ou seja, do paciente. O setor público, por outro lado, tem um papel importante no âmbito regulatório, no controle social. Então, são coisas que se complementam. Eu sou um grande defensor de que o setor privado tenha uma participação cada vez maior dentro da assistência à saúde. Fazer com que o setor público continue executando atendimento em questões que são de natureza muito complexa na sua execução do dia a dia, isso retarda o tempo, e o tempo é um quesito importante nas questões de qualidade da assistência. Por outro lado, a gente também sabe que existem regiões onde o setor privado acaba não se interessando. São regiões onde você não tem alta demanda, são regiões onde você tem poder de compra que é menor. Então, o papel do Estado é justamente poder fazer com que isso não acentue as desigualdades. Então, ele tem que ter um papel regulatório e tem que ter um papel que ele possa mediar, para que a saúde se faça presente também em regiões e com pessoas que eventualmente não teriam acesso se por acaso o setor privado, o setor público não estivesse ali. E para isso existem mecânicas de subsídio. Quer dizer, não existe uma receita mágica. O que existe é uma visão equilibrada onde a gente possa mesclar as virtudes de um setor privado pujante, ágil, rápido, comprometido com a qualidade, com o setor público que esteja preocupado em uma regulação adequada e com uma política de justiça social. Essa combinação, para mim, é o ideal em termos de trazer aquilo que pode ser bom para a sociedade, no quando a gente chama de saúde enquanto um direito social. Quando uma pessoa deixa de ter um plano de saúde, quais são os impactos para o sistema público? Automaticamente essas pessoas têm como porta de entrada somente o sistema público, sem a contrapartida de uma contribuição em termos de dinheiro para aquelas pessoas. Aquelas pessoas que eram atendidas por um plano de seguro-saúde, elas, a rigor, teriam direito aos dois. Né? No momento que elas usam só o privado, elas usam uma fonte de financiamento que é um dinheiro extra, que normalmente não está nos impostos. A hora que elas deixam de ter um plano privado, elas são clientes do sistema público, que passa a ter que custeá-las sem qualquer recurso financeiro a mais. Então é um peso. Por isso que também é importante que a gente veja a economia crescer, porque a economia crescendo gera mais emprego, tendo mais emprego, tem disputa por benefícios. Para as pessoas reterem os funcionários, elas têm que dar os benefícios de seguro-saúde. E, portanto, isso alivia o sistema público. Então, quando deixou de ter o seguro-saúde, ele volta para o sistema público e traz um custo a mais para o setor público sem uma contrapartida de dinheiro. Certo. Agora, doutor Cláudio, como é que o envelhecimento da população deve alterar as prioridades da saúde nas próximas décadas, na Olha, sua o opinião? envelhecimento traz um impacto importante, porque as pessoas vão viver mais, elas vão precisar continuar comendo, vão precisar morar, vão precisar de segurança e vão precisar de recursos de saúde. Grande parte dos recursos de saúde são usados principalmente nos últimos 10 anos de vida. Até lá, praticamente ninguém tem doença nenhuma. A partir daí, as pessoas passam a ter doença e precisam dos recursos de saúde. Logicamente que isso tem um impacto. Porém, nem tudo aquilo que o terceira idade precisa provém de tecnologia. Muita coisa que a gente faz em saúde tem a ver com hábitos de vida, tem a ver com questões de alimentação, tem a ver com atividade física, tem a ver com relações sociais de natureza positiva. Então, tudo isso, no fundo, vai trazer para a gente o desafio futuro. Eu costumo dizer que a saúde não tem uma solução única e para sempre. A saúde vem trazendo cada vez mais desafios. Você falou que eu fui secretário da saúde, essa história tem mais de 20 anos. E as necessidades naquela época eram outras. Hoje a gente tem tecnologia, a gente tem inteligência artificial. Então, muita coisa que a Uhum. gente usou no passado, hoje a gente vai saber usar de uma maneira muito mais objetiva e para quem precisa, fruto da inteligência artificial. 20 anos atrás, os screenings, as triagens dos pacientes eram feitos com exames de natureza clínica. Hoje nós temos a genética, que é muito mais objetivo. Nós temos diferentes plataformas que levam em consideração uma série de informações, de novo, alimentando inteligência artificial, que é o capítulo que eu disse da questão da medicina personalizada. Se você me perguntasse há 20 anos atrás sobre isso, seria impossível, não só para mim, mas para qualquer pessoa, responder com esse conteúdo.
Porém, o conhecimento avançou. Eu estou seguro que precisa saber usar tudo isso de forma racional, sabendo que nunca a gente vai deixar de prescindir da atividade de um bom médico. Um bom médico, ele é absolutamente insubstituível. Hoje é incrível, né, como a gente avançou. A gente entrevistou essa semana a doutora Maiana Zatz, né, que contou de coisas incríveis aqui, de grandes descobertas, assim, né, é impressionante. Aí, falando na inteligência artificial, né, você que é presidente do conselho do Albert Einstein, né, o Hospital Albert Einstein, uma grande referência. Como é que a inteligência artificial, doutor Cláudio, pode mudar a medicina nos próximos anos? É Olha, ela é já é está uma mudando, né? Eu acho que a inteligência artificial, talvez ela não seja um instrumento único, ela é uma inteligência ampliada, né? Ela traz melhores condições de a gente fazer aquilo que a gente faz de uma maneira melhor. Então, por exemplo, em pesquisa, você acelera muito mais rapidamente a pesquisa. Você faz a pesquisa com que ela seja mais rápida e mais barata. Isso é importante. Outra questão é o próprio planejamento da alocação de espaços. Então, hoje, através de inteligência artificial, características dos exames que chegam ao laboratório, você consegue prever, por exemplo, que você vai ter uma taxa de uma epidemia que poderá surgir. Hoje, através de uma inteligência artificial, você é capaz de avaliar a necessidade de leitos tanto da utilização de um centro cirúrgico, dentro de um ordenamento mais adequado, como da necessidade de ampliação de leitos, de forma imediata ou de forma mediana ou futura. Você consegue utilizar a inteligência artificial como elemento diagnóstico. Você utiliza as imagens, por exemplo, radiológicas, os dados de um prontuário, e você consegue acelerar muito mais rapidamente a conclusão diagnóstica a respeito da doença de um paciente. Então, essas coisas somadas são coisas que vão ganhar muito com a inteligência artificial. Por outro lado, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado como a gente toma em relação a qualquer tecnologia. Uma tecnologia não substitui a competência humana. Uma tecnologia aprimora uma competência humana. Então, engano daqueles que imaginam que os médicos ou os profissionais da assistência serão substituídos por inteligência artificial. Poderão ter o apoio de um robô ou outro robô, mas a assistência, o lado humano, o julgamento daquilo que é adequado, vai continuar acontecendo nas mãos de um médico. Quais são as maiores novidades, assim, que o Hospital Albert Einstein, por exemplo, tem, assim, nesse momento para contar? Tem coisas Olha, fora da curva? muitas coisas estão acontecendo, nós estamos avançando muito no cenário da robótica. A robótica é importante porque ela não só traz uma medicina mais precisa na questão dos movimentos e ela age em espaços que às vezes as mãos não chegam, mas ela acumula dados. E com esses dados você pode até planejar melhor o teu ato cirúrgico para outros pacientes. A robótica reconstrói, a robótica permite realização de procedimentos à distância, então, esse é um avanço muito importante. Por outro lado, outras coisas que nós temos investido muito é a visão da atual medicina de precisão, que leva em consideração, de novo, dados de um paciente que, quando somados e avaliados dentro de uma amostra maior, você consegue ter um cenário de precisão muito mais adequado daquilo que vai funcionar com aquele paciente. Coisas que você já Uhum. sabia que funcionava e coisas que você não sabia que funcionavam e voltam a funcionar. Então, o que nós estamos trabalhando hoje é um investimento muito grande nas bases de conhecimento para entregar uma medicina cada vez mais segura para os nossos pacientes. E, de novo, quer dizer, estamos investindo muito em capital humano, porque nada disso vai funcionar se nós não tivermos pessoas que entendam do que estão fazendo e utilizem aquilo que estão fazendo de uma forma mais segura para cada um dos nossos pacientes. Como é que você acha que o Brasil pode estimular a inovação e, ao mesmo tempo, garantir que as novas tecnologias cheguem à maior parte da população? Em primeiro lugar, eu acho que a gente precisa reter os cientistas que são formados aqui dentro e aqueles que vão para fora para que eles retornem para o nosso país. Para que isso aconteça, não tem uma fórmula mágica. O que a gente tem é, desde criar um ambiente onde a gente veja que o conhecimento é respeitado, um ambiente onde nós tenhamos segurança jurídica verdadeira, um ambiente onde as práticas relacionais à sociedade sejam maduras. Ninguém gosta de morar num país onde você vê que a corrupção é premiada e a honestidade e a integridade são combatidas. Então, esse é um lado que, senão, as pessoas não voltam para cá. Em segundo lugar, eu acho que a gente tem que enxergar o Sistema Único de Saúde como um grande potencial da utilização desses recursos. Veja o poder de compra que tem um sistema de saúde com 150 milhões de usuários, que é o caso das pessoas que frequentam o nosso SUS. E além disso, quer dizer, eu acho que estimulando as ações de criatividade,
Se nós seguirmos fazendo as coisas como sempre fazemos, certamente nós não vamos chegar a lugar diferente do que aquilo que a gente já chegou. Então a gente tem um cenário muito promissor. O Brasil é um país bastante criativo em relação à assistência à saúde. Nós temos um sistema de saúde, que é o sistema único, que tem que ser reconhecido como uma das grandes vitórias desse país. Não fosse o sistema único de saúde, durante a pandemia, nós já tivemos um quadro catastrófico, mas nós teríamos mais mortes ainda. Então, nós temos uma resiliência, temos um entendimento de vacinação adequado, nós temos uma visão de medicina básica, atenção primária, que de certa forma precisaria ter aí um espaço até de maior prestígio, mas também ali a utilização de inteligência artificial, para até saber gerenciar melhor essas populações, para que a gente pudesse detectar as doenças antes que as pessoas nos procurassem, em quadros de urgência. É essa visão que acho que o Brasil tem e ela é promissora, mas para isso, de novo, credibilidade, respeito, integridade, não corrupção e um ambiente propício para estimular justamente os cientistas para ficarem aqui entre nós. E juros mais baixos, né, doutor Cláudio? É, Para quem está chegando agora, vamos falar um pouquinho desses juros, né? Como é que o os senhor juros, eu acho que a questão aqui, porque a saúde não é diferente de outros setores, quando você tem juro muito alto, não tem estímulo para investimento. Quando você tem uma remuneração sem risco dentro de banco, para que você vai abrir um negócio e vai criar algo, uma base de assistência? Não adianta a gente ter uma visão purista, imaginar que as pessoas que estão na saúde estão só por um ideário ou uma visão missionária. Elas estão também por isso, aliás, em qualquer profissão, mas elas não vão colocar e arriscar sem ter uma certeza de que aquilo vai trazer um retorno em termos de investimento. Com esses juros está muito difícil para qualquer coisa nesse país. doutor Cláudio, existe alguma política ou um modelo de gestão de outros países que o Brasil poderia adaptar, assim, na sua opinião? Eu acho que todo mundo está passando por um momento de grande desafio no que diz respeito à saúde. O braço do Sistema Único de Saúde é o NHS, que é o Sistema Universalizante da Inglaterra. Ele também tem crise, lá também tem fila, lá também tem gente esperando. Os Estados Unidos, por outro lado, é o país que mais investe em tecnologia, mas lá, por incrível que pareça, as taxas de mortalidade acontecem numa faixa etária mais precoce do que na Europa, onde o estímulo à saúde enquanto direito social é maior do que comparado com os Estados Unidos. Existem referências? Eu acho que temos referências, para cada coisa em um lugar. Mas de um sistema integrado de saúde, eu posso garantir a você que seria desafiante aproveitar esse potencial do nosso país e fazer alguma coisa diferente que pudesse consagrar esse nosso SUS, que aliás já merece, como eu disse a você, respeito, mas poderia ser muito melhor se a gente tivesse a ousadia de dar a ele uma carga digital, que é o que pode mudar o contexto da assistência à saúde no nosso país. Mas definitivamente, né, os juros maiores limitam o crescimento econômico, né, porque uma economia Exatamente. frágil arrecada menos para a saúde, né. É, e a gente vê, quer dizer, hoje quando você fala de investimento em saúde, no passado, quando eu comecei a atuar em saúde, a gente praticamente não falava sobre sistemas de informação, sobre mundo digital, comunicabilidade, interoperabilidade. Tudo isso aqui faz parte de uma base orçamentária. Quer dizer, quando você vai decidir para comprar um aparelho de ultrassom, ele precisa estar combinando e conversando com uma base que alimenta aqueles dados, que emitem laudos. Então, tudo isso é alocação de capital. E quando você fala em alocação de capital, você tem custo de capital. Então, não dá para a gente passar com isso desapercebido. Doutor Cláudio, por que as doenças crônicas aumentam a pressão sobre o sistema? Porque as doenças crônicas, como o nome bem diz, são doenças crônicas. Você administra elas, você não cura. O diabético, você Hum, não cura ele, você pode até melhorar, você baixa o peso do paciente, precisa menos insulina, ele tem menos problemas, mas ele é oriundo muitas vezes de obesidade. Mas para segurar a obesidade, você sabe que é um tratamento que não vai envolver somente hábito alimentar. Se a gente tentar conter a obesidade para o hábito alimentar, a gente teria o sucesso que as canetas hoje fazem. Mas para fazer caneta custa dinheiro. Para tratar hum, hipertenso, você tem que dar remédio. Para tratar uma hum. degeneração macular retiniana, que é um caso da minha área enquanto médico oftalmologista, você tem que fazer aplicações de injeções 3, 4 vezes por ano, qualquer coisa do tipo, dependendo do protocolo que você está seguindo. Então, tudo isso, você vive mais, mas você tem que continuar custeando esse envelhecimento. E as doenças crônicas não comunicáveis são as principais causas de morte hoje no nosso meio. Então, quando a gente olha
a oncologia, o câncer será uma doença crônica. Agora, como é que você vai fazer diagnóstico de câncer? É muito investimento. Você teve com a Mariana Zatz, que é uma das maiores autoridades nessa frente. Usar a genética, tratamentos caríssimos, personalizados, mas evidentemente, de novo, quer dizer, para você administrar tudo isso, você precisa de recursos. Então, quando você avalia o custo da saúde per capita, ela tem uma tendência de sempre aumentar, principalmente em função do envelhecimento, que vai exigir mais recursos. A integração dos dados pode melhorar muito o atendimento, né, isso que a gente estava falando, né, sobre inteligência artificial, é uma coisa que pode mudar muito, né. Sim, E porque ela vai trazer uma medicina muito mais precisa. Você hoje poderá estar usando recursos que não necessariamente vão funcionar com aquele paciente. E pode estar deixando de tratar pessoas que se beneficiariam, às vezes até de tratamentos mais simples. Então, a inteligência artificial vai alimentar a prática para que ela possa ser feita de uma maneira muito mais orientada para quem de fato precisa e de quem poderá se beneficiar dela. qual a importância, acho legal falar para o nosso telespectador, né, sobre a importância da prevenção, né, e também, claro, isso reduz os custos na saúde, mas é muito importante a Olha, a prevenção. prevenção ela é muito clara. A pessoa que previne, ou ela não terá a doença, ou ela terá a doença detectada muito mais precocemente. E tratar uma doença mais precocemente permite uma resolutividade e um resultado, portanto, que dá mais qualidade de vida. Só não faz prevenção quem, de fato, não faz prevenção, que a prevenção, a rigor, deveria ser a regra. Mas para isso, você também não pode ficar fazendo screening de tudo para todo mundo. De novo, um espaço que a inteligência artificial vai ajudar. Quer dizer, será que todo mundo deveria fazer exame de Papa Nicolau? Muito possivelmente, em algum momento, através dos bancos de dados, a gente vai saber exatamente quem são as mulheres que precisam fazer Papa Nicolau ou quais são as mulheres que têm que fazer mamografia. Cada mamografia Uhum. custa, não, tem que fazer mamografia, é verdade, mas será que todo mundo faz com necessidade ou tem gente fazendo sem necessidade? Então, quando você conseguir juntar tudo isso, você vai ter uma visão muito mais precisa daquilo que é necessário. Isso é prevenção, mas só que é uma prevenção muito mais orientada e não uma prevenção feita em forma de triagem. Agora, quase chegando aqui ao fim do nosso papo maravilhoso, eu queria saber o seguinte, ainda um pouco na sua área especificamente, né? Como a como a oftalmologia ilustra o papel do investimento contínuo? Acho que é uma área que ilustra bem, né? Olha, eu Muita posso falar de coisa. inúmeros exemplos. Eu, quando me formei médico e optei por ser oftalmologista, as pessoas procuraram os consultórios oftalmológicos para prescrever óculos. E hoje elas procuram para se livrar de óculos. Por quê? Porque o óculos, que é um apetrecho bom, ele ajuda, mas ele cria uma dependência. As pessoas que não usam óculos são pessoas mais independentes. Num período a posteriori, mais velhos, né, a cirurgia de catarata deixou de ser uma cirurgia de catarata. As pessoas hoje operam a catarata porque elas querem enxergar melhor e querem depender também de óculos, mais qualidade de vida. Cirurgia de catarata hoje é feita com lentes bifocais, para poder enxergar de longe e de perto. Então, existe uma série de ganhos. As pessoas ficavam cegas por conta de degeneração macular e por conta de glaucoma. Hoje você trata. Sim. Imagina as pessoas envelhecendo e não terem autonomia, que é uma das palavras mais fortes do envelhecimento. Então você precisa ir para o banheiro se alguém te levar porque você não está enxergando. Você precisa achar um papel, fazer tarefas mínimas, você não consegue ter a menor noção de onde você guardou, onde você está colocando suas coisas. Existe uma Hum. correlação entre a visão e doença de Alzheimer. Então tudo isso mostra um entendimento de que a visão pode colaborar para uma qualidade de vida. E eu, felizmente, estou assistindo tudo isso. Fui um dos primeiros a fazer cirurgia de miopia em nosso meio. Trabalhei, conheci, vi o avançar da catarata. Temos desafios importantes, por exemplo, o Brasil ainda você demora 2 anos para fazer um transplante de córnea. É lamentável que isso Hum. aconteça. Mas, enfim, eu Entendi. acho que tem aí coisas importantes para a gente ver e fazer, e eu me sinto muito feliz por ser médico oftalmologista e poder estar aproveitando dos desfrutes dos avanços desse conhecimento. O Hospital Albert Einstein tem intercâmbio com que países? Com que outros países? Eu Vários fico países. imaginando. Nós temos um relacionamento grande com os Estados Unidos, temos um relacionamento muito grande com Israel, nós temos alguns países europeus que trabalham conosco, nós prestamos consultoria também para vários países aqui na América Latina. Quando você estabelece uma consultoria, você ajuda aquele hospital, você também acaba tendo referenciamento de pacientes. Eu diria que o Einstein hoje atingiu um patamar de relacionamento internacional que orgulha todos nós brasileiros. E qual será, assim, a grande novidade da oftalmologia que está vindo por aí de algum outro país?
Imagino Olha, que hoje a provavelmente grande não vai. discussão são as córneas artificiais, é um processo interessante, porque isso encurtaria muito a fila de transplante de córnea. Hoje se estuda muito a possibilidade de terapia celular, particularmente para as doenças de retina, em alguns casos até o desenvolvimento de chips que possam ajudar a gente a enxergar e, portanto, casos de cegueira que até então era de cegueira irreversível, poderão ser reversíveis. E também o desenvolvimento do robô, que vai ser uma plataforma importante para aumentar a acurácia e operar em maior escala os pacientes com catarata. Certo. Bom, doutor Cláudio, para encerrar, né, vamos lá do começo, eu quero que você, por favor, deixe uma mensagem para o público, né, sobre juros e saúde, né? De que forma isso está conectado, de que forma isso afeta e pode melhorar, né? Veja, a saúde ela tem um vetor de financiamento que é, semelhante a todas as áreas da atividade econômica que a gente vê em qualquer país, em qualquer sociedade. Então, é lógico que os efeitos deletérios que os juros têm para todas as atividades não seriam diferentes em relação à saúde. E, portanto, nós que somos da saúde nos preocupamos com as questões econômicas porque elas logicamente acabam prejudicando o nosso setor e lá, na ponta, os nossos pacientes. Bom, doutor Cláudio Lotenberg, eu agradeço muito pela sua participação. Deixa aí o espaço para a sua despedida. Eu que agradeço, é um prazer poder falar com você e vamos torcer para um país mais justo, um país mais humano e, sobretudo, um país em que as pessoas se agridam menos, que a polarização ela não é boa para ninguém. Pelo contrário, ela alimenta uma briga que em nada reproduz o espírito hospitaleiro desse Brasil que recebeu a todos nós, filhos de imigrantes, uma vez que todos nós viemos de fora desse país. Um abraço carinhoso, aproveito para desejar a todos aqueles que vieram assistir hoje é Shabat, um Shabat Shalom. Shabbat Shalom. Muito obrigada, boa noite. Boa noite.